Você saberia dizer qual é o momento do dia que pode transformar um simples banho em uma armadilha mortal? Já parou para pensar que uma atividade cotidiana, tida como relaxante, pode esconder riscos silenciosos e fatais para quem tem mais de 70 anos? E se dissermos que o horário em que um idoso decide tomar banho pode ser a diferença entre a vida e a morte? O que antes era apenas uma rotina de higiene pode, sem aviso, se tornar o cenário de uma tragédia anunciada. Está pronto para encarar essa verdade que quase ninguém ousa revelar? Durante toda a vida, aprendemos que o banho é sinônimo de saúde, autocuidado e bem-estar. Desde pequenos, ouvimos que tomar banho é um ato de limpeza, de renovação, de começar ou terminar bem o dia. Mas, e se mostrarmos que para pessoas com mais de 70 anos, essa ideia precisa ser urgentemente revista? Existe um momento do dia em que os riscos aumentam exponencialmente, e quase ninguém fala sobre isso. Médicos veem os sinais, familiares presenciam as consequências, mas o alerta raramente chega ao público. É como se estivéssemos todos ignorando uma bomba-relógio, escondida atrás do vapor quente do chuveiro. A resposta não está apenas na temperatura da água ou na presença de barras de apoio. O perigo está no relógio. Sim, o horário é o verdadeiro vilão, e os dados são implacáveis. Estudos mostram que existe um pico de acidentes domésticos envolvendo idosos exatamente nesse período do dia. As quedas aumentam, os desmaios se tornam mais comuns, e os relatos de emergências médicas, muitas vezes fatais, atingem seu auge. Mas por que ninguém fala disso? O que estamos deixando de enxergar? Cada parágrafo lido é uma camada retirada do véu que cobre uma verdade incômoda, mas necessária. Esse não é um texto sobre alarmismo. É sobre prevenção. É sobre saber o que pode ser evitado com uma simples mudança de hábito. É sobre proteger quem amamos. Ignorar essa informação pode custar caro demais. Não se trata apenas de um perigo teórico ou de uma possibilidade remota. São histórias reais, vividas em silêncio por milhares de famílias que hoje gostariam de ter sabido, antes. Cada linha aqui escrita é uma tentativa de impedir que o próximo nome entre para essa estatística brutal. Você chegou até aqui. Mas o mais importante ainda está por vir. Nas próximas palavras, vamos revelar qual é a hora mais crítica do dia para um idoso tomar banho, e por que ela é tão perigosa. Não é cedo demais e nem tarde demais para saber. É o momento exato. Respire fundo, segure firme. A resposta está logo ali, à sua frente. E quando você souber, nunca mais vai enxergar um simples banho da mesma forma. Durante toda a vida, o banho representa mais do que um simples ato de limpeza. Ele é quase um ritual. Quem nunca ouviu um idoso dizer que nada como um banho quente para relaxar o corpo e acalmar a mente? Mas é justamente aí que mora o perigo, na familiaridade, no costume, na falsa segurança de um momento que parece inofensivo. Quando falamos de pessoas com mais de 70 anos, cada detalhe do ambiente e do horário se torna crucial. E, infelizmente, o que deveria ser um instante de cuidado pode se transformar em um episódio de alto risco, sem nenhum aviso prévio. É fácil imaginar um idoso entrando lentamente no banheiro, apoiando-se no azulejo frio, ajustando a temperatura da água, sem perceber que o corpo já não responde da mesma forma que antes. O calor da água pode parecer acolhedor, mas provoca quedas abruptas de pressão arterial, causando tontura, visão turva e até desmaios. Isso, somado à umidade e ao piso escorregadio, é como um palco armado para o inesperado. Um simples tropeço pode ser o início de algo irreversível. E o horário escolhido para esse banho tem tudo a ver com o desfecho. Imagine agora o silêncio de uma casa onde um idoso toma banho sozinho no fim da tarde. Os filhos talvez estejam no trabalho, os netos na escola, e o celular esquecido em cima da mesa da cozinha. Em muitos casos, ninguém está por perto para ouvir o baque seco de uma queda. São minutos, às vezes horas, até alguém perceber. E esses minutos podem custar caro: fraturas graves, traumatismos cranianos, hipóxia causada por quedas com desmaio prolongado. Não estamos falando de suposições, estamos falando de realidades dolorosas vividas por milhares de famílias todos os anos. Por trás da porta trancada do banheiro, existe uma verdade que poucos querem encarar. O corpo envelhece, os reflexos diminuem, a resistência ao calor e ao esforço também. E mesmo o idoso mais lúcido e independente pode se tornar vulnerável dentro de poucos segundos. Não se trata de incapacidade, mas de biologia. O corpo humano, após os 70 anos, reage de maneira muito diferente a estímulos que antes eram triviais. O banho quente demorado, por exemplo, pode provocar um verdadeiro colapso interno,
e o momento do dia em que isso acontece pode agravar tudo ainda mais. É nesse ponto que surge a pergunta que não quer calar. Por que então tantos idosos escolhem exatamente esse momento perigoso para tomar banho? A resposta está enraizada em rotinas antigas, em hábitos que nunca foram revistos, principalmente, na falta de informação. Muitos ainda não sabem que existem horários que favorecem quedas de pressão, maior desidratação e picos de cansaço corporal. É como se estivéssemos assistindo a um filme em que o personagem caminha, sem saber, para uma armadilha, e ninguém o avisou. Mas esse roteiro, ao contrário do cinema, pode ser reescrito, e começa agora, com o conhecimento que você está prestes a adquirir. Pouca gente percebe, mas o corpo humano é como um relógio vivo, governado por ritmos internos chamados de ciclos circadianos. Esses ciclos influenciam tudo: nossa temperatura corporal, nossa energia, nossa pressão arterial e até a forma como nosso coração bate. Para os idosos, essas variações são ainda mais críticas, e, diferente do que muitos imaginam, o corpo não se mantém estável durante o dia. Existem horários em que ele está em sua máxima força, e outros em que ele está perigosamente vulnerável, como uma muralha cheia de rachaduras. À medida que envelhecemos, nosso organismo perde parte da capacidade de regular a pressão arterial e a temperatura interna. Isso significa que, em determinados momentos do dia, especialmente no final da tarde e início da noite, o corpo dos idosos naturalmente entra em um estado de queda de energia e estabilidade fisiológica. É como se o organismo estivesse se preparando para o descanso, desacelerando funções vitais. Agora imagine: tomar um banho quente nesse exato momento é como jogar combustível em cima de uma chama quase apagada. E não é apenas a pressão arterial que sofre. A circulação sanguínea também se torna mais lenta, a capacidade de manter o equilíbrio diminui, e a percepção de calor e frio se altera de maneira quase imperceptível. O idoso pode não perceber que a água está quente demais. Pode não notar a leve tontura que começa a chegar. Pode pensar que é apenas cansaço, sem saber que seu corpo está pedindo socorro. O banho que deveria revitalizar, na verdade, exige um esforço imenso do coração e do sistema vascular. Um esforço que, em muitos casos, simplesmente não pode ser sustentado. O inimigo, nesse cenário, é silencioso. Não há sirenes, não há sinais óbvios. Um leve escorregão, um passo em falso, uma mão que não encontra apoio, e o desastre acontece. Estatísticas de hospitais mostram que a maioria das quedas fatais em banheiros com idosos ocorre exatamente nesse período crítico do dia. E a combinação de tontura súbita, perda de força muscular e ambiente escorregadio é letal. É um golpe cruel para famílias que, muitas vezes, nem sabiam que existia esse risco escondido atrás de um momento tão rotineiro. Agora, pare por um instante e pense: se uma simples mudança no horário do banho pudesse reduzir drasticamente esse risco, você não gostaria de saber exatamente qual é essa mudança? Cada segundo que passa nos leva mais perto dessa revelação, e o conhecimento que você está prestes a receber pode ser a diferença entre segurança e tragédia. Não se desconecte agora. Estamos apenas começando a montar o quebra-cabeça, e a próxima peça é essencial para entender como proteger quem você ama. Existe um momento do dia em que o corpo humano, especialmente o de um idoso, simplesmente baixa a guarda. É um período em que o cérebro reduz seu estado de alerta, a circulação fica mais lenta e o coração precisa trabalhar mais para manter o equilíbrio interno. Esse momento não vem com um aviso sonoro. Ele se aproxima silencioso, como uma sombra que cobre lentamente a vitalidade do corpo. E é exatamente nessa hora, entre as 17 horas e as 19 horas, que milhares de idosos escolhem para tomar banho, sem saber que estão se colocando em uma zona de alto risco. Nesse intervalo, o corpo já está cansado. O desgaste natural do dia começa a pesar nos músculos, nas articulações e, principalmente, no sistema cardiovascular. Para o idoso, isso significa mais do que apenas fadiga. Significa instabilidade. É nesse ponto que a pressão tende a cair abruptamente, mesmo sem aviso. Basta a temperatura da água estar um pouco acima do ideal, ou o vapor encher o ambiente, para que o organismo reaja mal. O resultado? Uma tontura súbita. Um apagão momentâneo. E um chão duro esperando pela queda. Muitas famílias acreditam que o perigo está apenas em escorregões, mas a verdade é ainda mais profunda. O problema muitas vezes começa dentro do corpo, não fora. O coração desacelera, a irrigação cerebral diminui, e o idoso pode perder os sentidos sem nenhum movimento brusco. A queda, nesses casos, é só a consequência final de um processo invisível. E o mais assustador, a maioria desses episódios ocorre em silêncio absoluto, atrás de portas fechadas,
em casas onde todos acreditavam estar tudo bem. Agora imagine a culpa, o desespero, o arrependimento de quem descobre tarde demais. Um pai, uma avó, uma tia que parecia saudável, ativa, lúcida, mas que caiu no banheiro e ficou ali, indefeso, por longos minutos. Em alguns casos, as consequências não são apenas físicas, mas emocionais, traumas, medos, perda da autonomia e da autoconfiança. Tudo isso por uma simples escolha de horário. E o que mais dói é saber que poderia ter sido evitado. Mas não estamos aqui para apenas chocar. Estamos aqui para transformar. A informação é uma arma poderosa, e agora você a tem em mãos. O próximo passo é entender como reverter esse risco com pequenas mudanças que podem salvar vidas. A próxima parte revelará estratégias práticas, baseadas em ciência, experiência médica e histórias reais de superação. Você vai aprender a identificar o momento ideal para o banho, como preparar o ambiente, e o que nunca deve ser ignorado. Estamos cada vez mais perto da revelação completa. Não pare agora. Depois de entender o perigo silencioso que ronda o fim da tarde, surge uma pergunta inevitável. Qual é, então, o momento mais seguro para um idoso tomar banho? A resposta não é apenas sobre o relógio. É sobre compreender o corpo, respeitar seus ciclos e criar uma rotina que se fortaleça, em vez de desgastar. Segundo especialistas em geriatria e neurologia, o horário ideal para o banho de quem tem mais de 70 anos é no fim da manhã, entre 9 horas e 11h30 da manhã. Nesse período, o corpo já despertou totalmente, a pressão arterial está mais estável e o sistema cardiovascular opera com mais equilíbrio. O idoso está mais alerta, mais forte, com a coordenação motora mais precisa. É o momento do dia em que o organismo está mais apto a reagir a variações de temperatura, mudanças posturais e estímulos externos. Não é coincidência que muitos centros de reabilitação e clínicas especializadas programam seus banhos e terapias físicas exatamente nesse intervalo. É uma escolha estratégica, baseada em anos de observação clínica. Mas o horário não é tudo. O ambiente também fala, e, se ele for negligenciado, pode se tornar uma armadilha mortal. Banheiros devem ser tratados como zonas de atenção máxima. Tapetes antiderrapantes, barras de apoio, iluminação forte e constante, assento elevado para facilitar o apoio, se possível, uma campainha de emergência. Cada detalhe importa. Cada detalhe pode ser a diferença entre um banho seguro e uma tragédia silenciosa. E não basta apenas instalar equipamentos. É necessário transformar o banho em um ritual de proteção e carinho. Um momento assistido com respeito, sem pressa, sem distrações. Em muitos casos, a simples presença de alguém por perto já cria uma rede de segurança invisível. Para o idoso, isso não é invasão, é acolhimento. É cuidado. É amor transformado em atitude. E, para quem cuida, é o tipo de prevenção que acalma o coração e salva vidas. Você percebe agora como tudo se encaixa? O perigo não está só no ato, mas no contexto, na hora, no preparo. E a solução também está aí, nos detalhes, na rotina, no olhar atento. A próxima parte vai mergulhar em histórias reais, emocionantes e inspiradoras, de pessoas que quase perderam alguém, mas conseguiram transformar esse susto em aprendizado. São relatos que podem abrir seus olhos de um jeito que nenhuma estatística seria capaz de fazer. Não saia agora. A revelação está chegando ao auge. Ela sempre foi independente. Mesmo com 77 anos, Dona Célia fazia questão de cuidar da casa, da comida e do próprio banho. Não quero dar trabalho para ninguém, dizia sorrindo. Naquela tarde de verão, ela esperou o calor abaixar, como de costume, entrou no banheiro por volta das 6 horas. O que parecia uma rotina tranquila virou um pesadelo em segundos. Um baque surdo foi ouvido pela vizinha, que correu, bateu na porta, e silêncio. Dona Célia havia desmaiado, o corpo desacordada no chão molhado. Um apagão. A queda. E um trauma que mudaria sua vida para sempre. Já seu Francisco, um aposentado de 82 anos, tinha o hábito de tomar banho por volta das 5h30 da tarde. Sempre sozinho, sempre rápido. Naquela terça-feira, ele sentiu uma tontura assim que entrou no chuveiro. Tentou se segurar, mas o vapor quente e o cansaço do dia o fizeram perder o equilíbrio. Fraturou a bacia. A filha só chegou horas depois. O desespero ao abrir a porta e encontrá-lo caído, molhado, tremendo, com os olhos cheios de dor, é uma imagem que ela nunca mais conseguiu apagar da mente. Mas nem todas as histórias terminam em tragédia. Dona Marlene, de 72 anos, costumava tomar banho à noite. Após assistir a um vídeo como este, sua filha decidiu conversar com ela.
Mudaram o horário para o fim da manhã, colocaram uma cadeira especial no box, instalaram uma barra de apoio e passaram a deixar a porta apenas encostada. No começo, achei exagero, disse ela, mas hoje entendo, foi o melhor presente que minha filha me deu. Desde então, o banho virou um momento de cuidado, não de risco. Essas histórias reais revelam mais do que números frios. Elas nos mostram que, por trás de cada queda, há uma vida, uma história, uma família. O medo não mora apenas no banheiro, mas na negligência, na falta de informação, na resistência a mudar pequenas coisas que fazem toda a diferença. E, às vezes, é justamente após o susto que as famílias despertam. Mas será que precisamos esperar o pior para agir? Essas vozes ecoam como alertas. Gritos silenciosos pedindo atenção. Cada relato é um convite urgente à ação. E agora que você os ouviu, o que vai fazer com essa informação? A próxima parte trará as 5 atitudes fundamentais que todos precisam tomar para garantir que o banho seja um momento seguro, mesmo na terceira idade. Detalhes que salvam. Dicas valiosas. Estratégias que, se aplicadas hoje, podem impedir a próxima tragédia. Estamos quase lá. Fique comigo. Se você chegou até aqui, é porque entendeu, esse risco é real, urgente e silencioso. E agora, mais do que nunca, é hora de agir. As estatísticas assustam, as histórias doem, mas a verdade é que você pode evitar que isso aconteça com alguém da sua família. Por isso, prepare-se. A seguir, você vai conhecer 5 atitudes simples, mas poderosas, que precisam ser colocadas em prática imediatamente. Não são sugestões, são escudos invisíveis contra uma tragédia anunciada. Primeira atitude: mude o horário do banho para o fim da manhã. Entre 9 e 11h30 da manhã, o corpo está mais equilibrado, a mente mais desperta e os reflexos mais confiáveis. É nesse intervalo que a maioria dos acidentes pode ser evitada. Alterar a rotina pode gerar resistência no início, mas com carinho, explicação e constância, isso se transforma em hábito e em proteção. Segunda atitude: adapte o banheiro com urgência. Pode parecer óbvio, mas milhares de casas ainda ignoram esse passo. Tapetes antiderrapantes, barras de apoio, assentos elevados, boa iluminação, se possível, uma cadeira própria para banho. Não encare isso como coisa de hospital. É cuidado. É conforto. É respeito pela autonomia com segurança. Um investimento pequeno perto da vida que pode ser salva. Terceira atitude: nunca deixe o idoso sozinho no banho sem ter como pedir ajuda. Seja com uma campainha, um interfone, ou mesmo deixando a porta entreaberta com privacidade preservada, a comunicação precisa ser possível. Muitos acidentes poderiam ter sido minimizados se o socorro tivesse vindo 2 minutos antes. Uma presença silenciosa, próxima, pode fazer toda a diferença. Quarta atitude: converse com quem você ama, mesmo que pareça difícil. Muitos idosos não admitem fragilidade. É compreensível. Mas quando a conversa é feita com empatia, sem tom de imposição, ela se transforma em acolhimento. Mostre que não é sobre tirar liberdade, mas garantir que ela dure muito mais. Uma conversa honesta hoje pode evitar um lamento eterno amanhã. Quinta atitude: revisite essa rotina a cada 3 meses. O corpo muda, a saúde muda, os riscos também. Avalie novamente o espaço, os hábitos, a postura. Chame um profissional, se possível. Porque o que protege hoje pode não ser suficiente amanhã. E manter esse olhar atento é uma das maiores provas de amor que alguém pode oferecer. Essas 5 atitudes são como peças de um quebra-cabeça. Sozinhas, são eficazes. Juntas, formam uma muralha. Agora que você conhece cada uma, a pergunta é: você vai aplicar? Porque a parte final deste vídeo não é apenas uma conclusão, é o chamado final à consciência. É onde tudo se amarra. É onde o cuidado se transforma em legado. Agora que tudo foi revelado, respire fundo. Reflita por um instante. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que poderia salvar alguém hoje? Quantas vezes subestimamos os riscos escondidos na rotina? Quando começamos este vídeo, talvez você achasse que um banho era só um banho. Mas agora você sabe, para quem passou dos 70, ele pode ser a linha tênue entre o cotidiano e o irreversível. Cada palavra dita aqui foi uma tentativa de despertar em você algo maior que o medo, o instinto de proteção verdadeira. Porque proteger alguém não é apenas estar por perto. É prever antes que aconteça. É se importar com o que ninguém fala. É olhar para os detalhes que muitos ignoram. E, acima de tudo, é não deixar para amanhã o cuidado que pode mudar tudo hoje.
Você pode ser a diferença entre a dor e a prevenção. Pode ser aquele que, ao assistir este vídeo, se levantou, entrou no banheiro e decidiu transformar aquele espaço. Pode ser quem pega o telefone agora, liga para a mãe, o avô, a tia, e diz: a partir de hoje, seu banho será mais seguro, porque eu me importo. E talvez eles não digam na hora, mas por dentro, eles vão se sentir profundamente amados. A vida é feita de escolhas silenciosas. De gestos que ninguém aplaude, mas que salvam. De cuidados que não saem em manchetes, mas que escrevem histórias felizes. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você mudou. E essa mudança é poderosa demais para ficar só com você. Por isso, compartilhe. Envie este vídeo para quem você ama. Poste nos grupos da família. Mostre para vizinhos, cuidadores, amigos. Você pode, sim, salvar vidas com um simples gesto. Porque quando o amor se transforma em atitude, ele se multiplica. E se você acredita nisso, deixe seu comentário, conte sua experiência, e se inscreva. Aqui, a gente fala do que importa. E cuida de quem você mais ama. Às vezes, as maiores ameaças estão disfarçadas de normalidade. Um chuveiro ligado, o vapor no espelho, o som da água, parecem cenas comuns. Mas quando falamos de alguém com mais de 70 anos, esses detalhes se transformam em armadilhas silenciosas. E ignorá-las não é apenas um erro. É uma negligência que pode custar caro, caro demais. Você viu. Sentiu. Entendeu. Cada informação entregue aqui foi como uma peça de alerta encaixada com carinho e urgência. Porque por trás de cada número, de cada queda, de cada caso real, existe uma história que poderia ter sido diferente. Uma filha que poderia ter chegado um minuto antes. Um avô que poderia ter adiado o banho por meia hora. Uma vida inteira que poderia ter seguido em paz, se alguém soubesse. Se alguém tivesse feito algo. Mas agora você sabe. E esse saber te dá um poder. Um poder silencioso, mas imenso, o de mudar o destino de alguém. A decisão que você tomar depois deste vídeo, por menor que pareça, pode ser a linha entre o sofrimento e a proteção, entre a perda e a gratidão. O cuidado, quando nasce da consciência, vira herança. Herança de afeto, de respeito, de presença. E talvez a maior reflexão que fique aqui seja essa. O amor que sentimos por alguém não se mede em palavras, mas em atitudes que ninguém vê. E se você chegou até o fim, é porque tem esse amor dentro de você. Um amor que não espera a tragédia bater para agir. Um amor que transforma informação em escudo. E que transforma escudo em legado. Se esse vídeo despertou algo em você, não deixe isso morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui, a gente não entrega apenas conteúdo. A gente compartilha responsabilidade, verdade e proteção. E se juntos estivermos mais atentos, mais conscientes e mais presentes, talvez um banho nunca mais seja apenas um banho. Mas sim, um ato de amor com hora marcada para acontecer, na hora certa.